Oi, gente! O Sessão de Notícias Entrevista está no ar. Hoje trazemos para você mais uma pauta importante para a comunidade de Caxias do Sul. Você já ouviu falar da campanha Natal Sem Fome? Essa é uma ação que ocorre aqui na cidade nos meses finais do ano e mobiliza a população para doarem alimentos em pontos de coleta que em seguida são distribuídos para famílias de extrema pobreza aqui do município. E para a gente conhecer um pouco mais desse projeto, hoje aqui comigo está a presidente do Comitê Caxias e Região Serrana da Ação da Cidadania, a Ruth Ordovás. Seja bem-vinda ao Sessão de Notícias. Obrigada Maitê, obrigada à TV Câmara por esse espaço para a Ação da Cidadania, que é tão importante, a gente está podendo divulgar mais uma campanha. Então, a campanha desse ano ela começou agora no dia 18 de outubro. Mas conta pra gente até quando vocês vão estar arrecadando esses alimentos e também onde são esses pontos de coleta. A gente vai arrecadar até o dia 18 de dezembro e vamos entregar no Brasil inteiro entre 20 e 23 de dezembro para as famílias, para que elas possam ter uma ceia de Natal, né? Esse é o foco, né? Porque elas possam comer, se alimentar no Natal em família, né? Porque a gente já distribui cesta básica o ano inteiro. E nós vamos estar com um ponto de coleta no brechó do Ordovás, dia 13 e 14, recolhendo alimentos não perecíveis também, né? E esse brechó também é para comprar a cesta básica para as pessoas que precisam. Então, o dinheiro que vocês arrecadam no brechó também vai para o Natal Sem Fome para comprar esses alimentos. Sim. E esse trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho de muitas mãos, desde a população que vai lá e doa alimento, até os voluntários, esses espaços que disponibilizam os pontos de coleta, mas também no dia da doação dos alimentos para as famílias. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse voluntariado? Esse ano a nossa campanha é Seja um Beija-Flor, que era a lenda do beija-flor, né, na floresta, que vai com a gotinha de água apagando fogo, né? E é o que nós somos, na verdade. A gente sempre está apagando fogo, né? Sempre tentando reduzir a fome para as famílias de extrema pobreza. A gente tem uma média de 40 a 50 voluntários, nós temos comitês locais nos bairros, né? Esses bairros cadastram as famílias e e a gente chega com a cesta básica até lá e é distribuída através de um cadastro. E o Natal Sem Fome ele é uma ação que acontece no Brasil todo. Vocês já estão em todos os estados brasileiros e acontece desde 1994 e vocês já alcançaram mais de 21 milhões de pessoas. Mas aqui em Caxias do Sul, como que é isso? Quantas famílias já foram atendidas? Quanto mais ou menos assim de alimentos já foram arrecadados por ano? Nós atendemos 11 mil famílias em Caxias, né? As pessoas dizem, é pouco. Não, para uma ONG não é pouco, né? São 11 mil famílias que a gente atendeu este ano. E o que vocês observam assim da população que doa? Muita solidariedade? Como que é isso? As pessoas se engajam bastante? Elas se engajam, sim. Eu acho que a fome mobiliza muito as pessoas, né? A gente ouve relatos e às vezes a gente convida as pessoas que quiserem ir com a gente entregar as cestas, né? Irem acompanhar, porque parece que para muitas famílias não existe esse cinturão de miséria, né? A gente não se desloca, a gente não conhece Caxias, a gente não se desloca para esses bairros que realmente precisam, né? Então, quem quiser, vai com a gente, e a gente ouve relatos, assim, muito tristes, né? A gente foi para um bairro lá no Vitória 3, por exemplo, entregar, tinha uma senhora idosa de 75 anos que fazia 3 dias que não comia. E ela começou a chorar quando ela recebeu a cesta, né? E assim são inúmeros relatos, né? E se a gente for procurando, for ouvindo as pessoas, a gente vê o quanto ainda tem a necessidade de aplacar a fome em Caxias, né? De crianças que não comem, de crianças que as mães dão água morna com açúcar na noite para elas poderem dormir porque não têm o que comer. Ou elas dividem um prato de comida entre 3, 4 pessoas na mesma casa e no outro dia eles não sabem o que eles vão comer. Então a gente tem que estar nessas famílias. E tu falou sobre esses relatos. Existem alguns bairros, algumas regiões da cidade que sejam um foco disso? Sim, nós temos vários. A Zona Norte é um, a Zona Leste também, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento aos relatos e, por isso, os comitês nos bairros eles são importantes, porque os presidentes dos comitês locais eles vão nos relatando aonde está a necessidade.
E além de tudo isso que a gente já comentou aqui, a gente está vivendo a questão do desemprego por causa da pandemia, também do aumento do preço dos alimentos, tudo isso contribui nessa insegurança alimentar, dessa dificuldade no acesso da alimentação de qualidade no nosso país. E para a gente entender um pouco melhor tudo isso, o que a gente está vivendo no nosso país, qual que é o contexto, a repórter Carol Dallagnol conversou com uma economista para te contar. Olha só. Oi, Maitê. Pois é, esse momento socioeconômico do Brasil, ele realmente está complicado. E para entender um pouco mais sobre essa realidade e entender o porquê tem tantas pessoas no Brasil passando fome, nós conversamos agora com a professora de Economia da Universidade de Caxias do Sul, professora Maria Carolina Gulo. Boa tarde, professora. Vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, por favor? O Brasil já é historicamente um país de muita desigualdade social, né? Nós sempre tivemos um contingente bem significativo de pessoas abaixo da linha da pobreza. Com a pandemia, a gente teve, a partir de março de 2020, a gente pode dizer assim, nós tivemos um incremento nessa desigualdade social, porque a gente teve algumas situações que pontuaram para isso. A primeira delas é que a gente teve um significativo número de demissões. Nós tivemos redução da remuneração, ou seja, por acordos entre categorias, através de decretos, enfim, foi permitida a negociação para redução de carga horária e redução salarial durante os piores momentos da pandemia, quando principalmente comércio e serviços não podiam operar, né, ou estavam com sérias restrições para operar. Então, nós tivemos um encolhimento da massa salarial e, por certo, um encolhimento do poder aquisitivo, da capacidade de consumo das famílias. Essa aceleração da inflação começa ali a partir do segundo semestre de 2020, mas persiste e vem até com mais força ao longo de 2021. Com a inflação, piorou a capacidade de compra, de consumo de quem é assalariado, ficou ainda mais difícil para quem não tem renda, tá? E o que a gente percebe, a gente consegue perceber esse empobrecimento ao sair na rua, onde a gente encontra pessoas na sinaleira pedindo, vendendo algum tipo de produto, bala, pano de prato, enfim, mas muito pedinte. Estamos, sim, num momento de agravamento das desigualdades sociais e que tem um reflexo não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, né? Ainda que a gente esteja voltando a contratar, é preciso também dizer e salientar que essa contratação se dá com valores menores do que antes da pandemia. A gente percebeu durante a pandemia que houve uma mobilização muito grande das famílias, dos brasileiros, no sentido de tentar ajudar aqueles que ficavam em situação desalentadora, digamos assim, né? Ou seja, passando fome, tendo dificuldades para pagar suas contas, enfim. A gente viu muito isso ao longo de 2020 e eu acho que esse é o grande lado positivo da pandemia, né? Que despertou em alguns e reavivou em outros o espírito de solidariedade, com muitas campanhas para ajudar com cestas básicas, com recursos financeiros para entidades assistenciais que precisavam manter os seus estabelecimentos funcionando, apesar da situação do país. Prof, obrigada pelos esclarecimentos. Agora é contigo aí no estúdio do Sessão de Notícias, Maitê. Por isso que a gente sabe que a alimentação é uma questão de sobrevivência e por isso se bate muito na tecla de ser um direito e que o Estado ele garanta, no mínimo, condições para que as pessoas tenham acesso a isso. Além de ações como essa, o Natal Sem Fome, também doação da cidadania que vocês desempenham, o que mais você tem observado na cidade para ajudar essas pessoas? A gente também tem uma parceria com o Sebrae, agora estamos começando, para fazer um novo projeto de geração de emprego e renda, porque a gente entende que o emprego não vai voltar mais da mesma forma. E as pessoas estão desempregadas. Então, assim, não é só dar a comida, é fazer com que eles possam escolher a sua própria comida, escolher a sua própria roupa e ter a sua própria renda. E dentro do interesse do levantamento de necessidade dos bairros, a gente cria os projetos. Porque cada região é diferente, cada bairro é diferente, né? Então, não adianta a gente chegar com um projeto pronto.
a construção também tem que ser com eles. São projetos, então, que vocês não querem só atingir o problema assim diretamente, mas também tudo que influencia na volta, né? A fome, ela é transversal a qualquer política pública, né? Porque quando tu tem fome, começa a faltar saúde, falta educação, aumenta a violência doméstica, aumenta a violência social, né? O desemprego, a questão da habitação. Então, ela transversa e conversa com todas as políticas. É uma cadeia. Ela é, exatamente. E aí a gente tem que conversar com todas essas políticas junto para poder ajudar a sair desse processo. Porque senão, a questão não é distribuir cesta básica. A gente gostaria muito de não precisar mais distribuir cestas básicas e evoluir nos outros projetos, né? Mas a gente tem que estar sempre equilibrando e sempre ajudando a família. Para que ela possa sair, ela tem que se alimentar, né? Ela tem que ter forças, ela tem que ter uma alimentação balanceada, vamos dizer assim, que seria, né? Porque hoje nós temos no Rio Grande do Sul, 8% da população recebe até R$ 89. As pessoas não sabem disso, né? E a concentração é na região de Caxias, Porto Alegre e região metropolitana. Então, está tudo aqui. Agora tu comentou sobre as políticas públicas. Às vezes uma política pública ela demora para surtir efeito, né? É um processo. E por isso que é tão importante essas ações que vão diretamente no problema e possam resolver ele. Mas também quando a gente fala nos legisladores do nosso município, no Poder Executivo, o que vocês que têm esse contato direto com essas famílias observam que é necessário que eles façam? Eu acho que uma coisa que a gente estava conversando ontem é a gente mudar um pouco essa lei de que não pode fazer a doação dos restaurantes, dos mercados, porque tu imagina assim, ninguém, tu fecha o Zafari aqui, às 10 horas da noite vai tudo para o lixo. É o mesmo produto que eu ou tu, ou qualquer pessoa que chega no Zafari 15 para as 10 compra. Mas às 10 horas, quando fecha, vai para o lixo, eles não podem dar. Isso é um absurdo. Isso pode alimentar muita gente. Os restaurantes também. Campanhas assim que incentivem essas entidades privadas a também ajudarem, né? Exatamente. Não deixar só para as entidades, para as ONGs ou enfim para esse trabalho voluntariado, porque afinal é um trabalho de muitas mãos para poder combater essa questão da fome. E o Banco de Alimentos ele distribui para as entidades. E nós não vamos aonde estão as entidades, nós vamos aonde as famílias não recebem das entidades, não tem ligação. E para quem está nos assistindo, então, se quiser doar alimentos, se quiser ajudar o Natal Sem Fome, onde é que eles podem encontrar os pontos? Existe alguma rede social, algum contato? Tem, o Insta tem Acão da Cidadania Caxias, né? E pode ser pelo celular. Vale a pena ajudar então, viu, gente? Qualquer doação que você puder fazer vai fazer a diferença para essas famílias e, claro, ajudar muito toda a campanha do Natal Sem Fome. Os vereadores visitaram o aterro sanitário Rincão das Flores, que fica localizado cerca de 25 quilômetros de Caxias do Sul, e a nossa equipe acompanhou. Há 10 anos, o lixo produzido em Caxias do Sul é trazido para esse local, no interior do município. É considerado um dos melhores aterros públicos do Brasil, sem registros de problemas ambientais. A gente tem um cuidado e cumpre à risca todos os regulamentos definidos, inclusive pelos órgãos reguladores, a FEPAM, que é quem faz todo o processo de fiscalização. E hoje vocês podem ver, né, se a gente tem hoje uma condição de compactação adequada, se a gente tem uma condição de qualidade dos líquidos que são tirados, né, a partir da produção dos resíduos, é porque a Codeca hoje tem a expertise e o conhecimento para fazer esse trabalho, né? Mantido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, a Codeca, o aterro tem uma área de 257 hectares. Hoje são 12 ocupados para o depósito e tratamento dos líquidos e gases liberados pela decomposição dos materiais orgânicos. Mas para o lixo que é produzido na cidade chegar até aqui, muito trabalho é realizado. Inicialmente se prepara a área através de um processo de impermeabilização de solo, onde é colocado no fundo do aterro uma camada de em torno de 60 centímetros de argila. Ela é compactada, em cima é colocada uma geomembrana e um geotêxtil e coloca-se mais 60 centímetros de argila, é compactada e aí a partir dali se coloca o lixo.
sem contar que tem que fazer, é feita a drenagem de fundo, onde se colocam rachão e se conduz o chorume, que é o líquido formado pela decomposição do lixo, para a estação de tratamento. E também se faz um dreno de pedras para conduzir o gás que vai subindo na massa do lixo e sai na parte superior para ser queimado. Dessa maneira, a área está preparada para receber o lixo. O caminhão chega, bascula, descarrega a massa de lixo, o trator imediatamente espalha esse lixo e logo após ele compacta esse lixo, passando em torno de 7 vezes em cima da mesma área, que ele forma um tijolo de lixo, que é para evitar o recalque e principalmente aumentar a vida útil do aterro. Depois, ele é enterrado? Como funciona? Ele é automaticamente... No final, digamos assim, daquela célula, ele é coberto, que é onde nós estamos aqui. Aqui nós estamos em cima de uma massa de lixo devidamente compactada, devidamente drenada e em condições de ficar aqui para o resto da vida. Para Ricardo, que trabalha há 13 anos com os aterros do município, o trabalho aqui é para uma comunidade inteira. Acho que eu estou colaborando e ajudando com a minha cidade, né? Fazendo o que é certo no aterro aí, fazendo o empareamento do lixo, tampando ele e fazendo o que é necessário aí, né? O material que chega até o aterro vem por meio de 4 caminhões da Codeca, destinados a realizar o trajeto, que totaliza 16 viagens todos os dias. Nessa área aqui são aproximadamente 40 mil toneladas de resíduos, que equivalem à coleta de apenas 4 meses. Todos os dias chegam 360 toneladas e dessas 100 poderiam ser recicladas. Um problema que começa lá atrás, na separação do lixo em casa. A gente precisa entender que a responsabilidade sobre a gestão dos resíduos, ela não é uma responsabilidade só da gestão pública, né? De fato, ela começa exatamente como tu estás trazendo. Ela começa desde o momento em que eu defino que eu vou fazer o consumo de um determinado item e a partir do momento em que eu não vou mais utilizar aquele material, o que eu faço? Qual é a destinação que eu dou para isso? Eu tenho sempre frisado muito, não é uma questão de consciência, porque as pessoas sabem que tu não pode misturar uma casca de banana com uma garrafa PET, né? É uma questão de sensibilidade. As pessoas têm que entender que a responsabilidade da preservação do meio ambiente e do ciclo econômico que a reciclagem pode trazer é de todos nós. O chorume, que é o líquido liberado na decomposição da matéria orgânica, é filtrado por tubulações até uma estação que trata até 10 mil litros por hora. Depois volta para o subsolo sem que haja contaminação dos lençóis freáticos. Uma nova célula local onde o lixo é depositado está em construção. A obra vai ser entregue no primeiro trimestre do ano que vem e vai custar 2,5 milhões de reais e terá capacidade de armazenamento para mais 5 anos. Outro investimento do município no local é uma estação de tratamento dos líquidos que amplia e melhora o processo. A previsão de entrega é até o fim de junho, com investimento de 3 milhões. Caxias do Sul pode se orgulhar deste aterro, que foi um projeto desenvolvido pelos técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul e com o devido licenciamento e acompanhamento da FEPAM. Então, um aterro muito bem cuidado, bem administrado, e tomara que continue sendo assim. Por isso a importância do Poder Legislativo vir aqui visitar e conhecer esse trabalho que, por vezes, o cidadão, quando faz a sua separação, não tem noção da quanto é importante o cidadão separar adequadamente os seus resíduos para que não venha para cá material seletivo. E é muito importante saber aonde o lixo é destinado. Claro, ele é distante do centro, pelo que eu vejo, pelo que estou vendo, é um lugar muito apropriado e a compactação, o encaminhamento do lixo, ele é bem feito, ou seja, dá os resultados que a saúde precisa. Se o cidadão fizesse a separação correta, teríamos muito mais aproveitamento do lixo seletivo lá pela Codeca
e teria menos lixo complicando a vida do aterro sanitário aqui em Rincão das Flores.